Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, boa tarde, Sardenberg, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, ele, em um pouco espaço de tempo, em alguns dias, ele será ministro da Justiça, senador e juiz da Suprema Corte. Tá querendo mostrar assim um serviço de saída, né? É um tour pela Praça dos Três Poderes, né, Sardenberg? Exatamente. Ele vai fazer um 3 em 1 ali. Sim, o ministro preferiu demorar mais uns dias antes de renunciar ao seu mandato de senador pelo Maranhão, para o qual ele foi eleito, mas pouco exerceu. Ele teve lá para tomar posse e depois para ser sabatinado e só. Mas ele vai assumir o mandato por alguns dias porque ele quer fazer um discurso se despedindo da política e fazendo ali uma espécie de ode à política e ao porquê não tem nada de esdrúxulo ou de impróprio em um político ser designado para a Suprema Corte. Então o discurso dele vai ter esse conteúdo. Vai fazer também um balanço da sua gestão um ano à frente no Ministério da Justiça e da Segurança Pública e fazer ali uma prestação de contas ao eleitor que o colocou no Senado para um mandato que ele, ao fim e ao cabo, mal terá exercido, e vai deixar como legado desse tão curto e efêmero mandato alguns projetos de lei nessa área, na área de segurança, na área de justiça, que ele ocupou como ministro. Então ele vai fazer isso até para, segundo ele diz, prestar contas a esse eleitor e mostrar que o seu mandato não foi em vão, embora ele tenha praticamente não cumprido nenhum dia como senador, ficou no ministério desde o início, Sardenberg. E aí só depois ele renuncia, portanto, depois da volta do recesso, que é dia 5, ele faz esse discurso de fevereiro, na primeira semana. O Congresso está em recesso, volta dia 5 de fevereiro. Aí ele fica lá, uns 10 dias? Fica lá uns 10 dias e aí sim renuncia ao mandato, se desfilia do PSB, porque ministro não pode ter filiação partidária. E aí sim assume em 20 de fevereiro, 23 de fevereiro, não lembro agora qual a data exata, a cadeira que foi do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Então ele passa a bola para o Lewandowski agora, dia 1º, e aí faz esse rápido ali périplo pelo Senado, apresenta alguns projetos e faz um discurso, e depois se apresenta ao Supremo Tribunal Federal já de meados para o fim do mês de fevereiro. Agora, Vera, você chamou atenção para esse ponto que me parece bem relevante, que o Lula, quando indicou o Flávio Dino, quando anunciou a indicação do Flávio Dino, ele falou que precisava de um político na Suprema Corte. E não é bem isso que a Suprema Corte precisa, né? Ela precisa de juízes, notório saber jurídico, aquelas coisas todas. E você disse que ele vai tentar, enfim, endereçar, tratar desse tema no discurso dele no Senado. Ele vai. Eu acho que a fala do presidente foi imprópria porque é claro que a Suprema Corte não precisa de políticos, né? E eu acho que o discurso dele não vai exatamente nessa linha. O que ele vai dizer é que ele tem notório saber jurídico, e ele tem de fato, ele foi juiz de carreira, juiz federal por muito tempo, foi presidente da AJUF, tem livros publicados como professor de direito, foi professor de direito, então esse currículo ele cumpre. O que ele vai procurar dizer é que o Supremo tem um histórico longo aí, vasto, de políticos que fizeram essa transição. Portanto, sim, deixaram de ser políticos quando chegaram à corte, mas exerceram a política previamente, e que isso não seria um fator de demérito, mas sim de acrescentar uma dimensão a mais na vivência, na experiência, que pode ser
meritórios para quem vai ter que decidir sobre coisa pública, sobre o emprego de dinheiro público, sobre políticas públicas e etc. Então ele vai procurar dizer que isso não o desabona de nenhuma maneira e mostrar como na sua trajetória, ao longo da sua vida, o saber jurídico e a política caminharam de alguma maneira juntos. Então ele vai lembrar ali o Paulo Brossard e outros tantos Nelson ministros. Jobim. O próprio Nelson Jobim, que foi deputado constituinte, e outros tantos integrantes da Suprema Corte que passaram pela política antes, o Maurício Correia, e aí tem vários, né? Ele já me fez essa lista, não me lembro de todos, mas ele tem na ponta da língua todos os que o antecederam nessa dupla configuração aí. Então, essa é uma das razões pelas quais ele quer discursar, além de fazer um balanço da sua passagem de um ano à frente do Ministério. E nessa breve passagem dele novamente ali pelo Congresso Nacional, ele deve propor alguma coisa, deve propor projetos, Vera? Ele falou que vai apresentar pelo menos 3 projetos de lei, Cássia, e aí ele ainda estava ultimando esses projetos, não entrou em grandes detalhes comigo, mas são referentes a coisas com as quais ele lidou num ano à frente do Ministério. A questão das redes sociais e de toda essa necessidade de regulamentação digital era uma das preocupações que estavam na mesa dele para esses projetos. A questão da segurança pública e combate ao crime organizado era um outro. Então, esses dois eu sei que são temas sobre os quais ele está se debruçando para apresentar alguma coisa nesses projetos que ele quer deixar como legado ali no... Se ele for a pé do Palácio da Justiça até o Congresso, dá uns 200 metros, mais ou menos, né? Mas tem que atravessar lá o eixo, né? São 4 pistas e tal. E agora, do Senado para o Supremo também é um pouquinho mais longe, deve dar uns 300 metros mais ou menos, mas também dá para ir a pé, né? Tranquilo. Eu acho que é um pouquinho mais perto do que o Ministério da Justiça, Sardenberg, porque você já está ali no meio da praça, dá para atravessar ali por trás, já sai direto no monumento, é que não tem farol, então é um batidão ali, o ministro vai ter que treinar. Vai ter que treinar, exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera, até. Tá, até mais, Sarda. Até mais, Cássia. A gente se fala de novo amanhã. Feriado, eu já ouvi vocês dizendo, a gente é nacional, vamos estar todos aqui. Todo mundo aqui, Vera, até amanhã. Tem um tema já para amanhã que o nosso ouvinte está mandando aqui, que é um tema que eu vou deixar para você, se você, claro, quiser falar disso, mas é o seguinte, a suplente do Flávio Dino vai ter 7 anos de mandato, 0 voto, né? Esse é um problema crônico do sistema político brasileiro, e são vários os casos de suplentes que ficam por lá, tem outros que fazem acordo com os titulares, os titulares, mas então não vamos nos antecipar, vou preparar alguma coisa sobre isso e amanhã a gente toca nesse assunto, porque senão a Laura mata a gente. Já tá matando, você já tá pendurada. Obrigado, Vera, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.